Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos sente-se honrada em comparecer neste tribunal para a defesa da constitucionalidade dos dispositivos inquinados de inconstitucionais na ADI número 4636, sublinhando que o Brasil tem muitas instituições das quais se orgulhar, como a Fiocruz, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes e também da Defensoria Pública, quiçá a melhor instituição do mundo dedicada à defesa dos juridicamente necessitados. Esta ação propõe a inconstitucionalidade do artigo 4º, inciso 5, da Lei Complementar número 80, no que permite o patrocínio da Defensoria Pública a pessoas jurídicas carentes. E também contra o parágrafo 6º do mesmo dispositivo, que assegura que a capacidade postulatória advém da nomeação e posse em concurso público. O pedido deve ser julgado improcedente porque ambos os dispositivos são plenamente, inteiramente constitucionais, o que se percebe pela sucessão de legislações desde a edição da Constituição de 88 em sua versão original. Veja-se que a Constituição de 88, ao estabelecer sobre a advocacia no artigo 133 e sobre a Defensoria Pública no artigo 134, criou um parágrafo único para a Defensoria Pública em que remete à necessidade de uma lei complementar para a organização da Defensoria Pública em cargos de carreira. Portanto, há necessidade de que todo o regramento desta organização seja feita por lei complementar, que, como sabemos, tem um procedimento legislativo especial com um quórum qualificado. Tratar dessas matérias reservadas pela Constituição à lei complementar em legislação ordinária é que se afigura absolutamente inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes, em obra doutrinária, escreve que a lei ordinária que destoa da lei complementar é inconstitucional por invadir âmbito normativo que lhe é alheio. Ou seja, vincular a Defensoria Pública a uma disposição de lei ordinária, a qual seja a Lei 8.906, é que constitui inconstitucionalidade. Mas, seguindo a Constituição, a OAB foi tratada por lei ordinária, a Lei 8.906, enquanto que a Defensoria Pública foi sendo construída ao longo do tempo por uma sucessão de leis complementares que culminaram com uma emenda constitucional, a Emenda 80 de 2014, nunca mencionada nenhuma vez pelo autor desta ação. Foi esta emenda número 80 que deu a conformação atual ao artigo 134, criando o parágrafo 4º, que remeteu expressamente o tratamento da Defensoria Pública a um estatuto, ao Estatuto da Magistratura, no artigo 93. Isso está expresso no parágrafo 4º. Ou seja, o que pretendeu a reforma constitucional foi que a Defensoria Pública tivesse um estatuto próprio, tal qual a magistratura o tem. Estatuto que organizasse a carreira em cargos e que a disciplinasse, inclusive com a criação de corregedoria
porque se trata de um serviço público, da prestação de um serviço público, mediante cargo público, provido por concurso público e mediante um funcionário oficial. Quando o defensor público defende o Estado que está defendendo, não é a advocacia particular e privada que faz a defesa, é o Estado que está defendendo. Todas essas características públicas que se reúnem por baixo desse estatuto referido no parágrafo 4º do artigo 134, indicam que os dispositivos considerados inconstitucionais pela autora são plenamente constitucionais, tanto o patrocínio por pessoa jurídica para pessoa jurídica é constitucional, como a capacidade postulatória decorrente de nomeação e posse. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido amplamente favorável à autonomia da Defensoria Pública, seja em relação ao Poder Executivo, seja em relação à própria OAB. Veja-se, a título apenas ilustrativo, o acórdão relatado pela ministra Carmen Lúcia, na qual se escreveu: a Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer Secretaria de Estado. Ação declaratória 3965, julgada em 2012. De igual modo, o acórdão relatado pelo ministro César Peluso considerou inconstitucionais normas jurídicas que fixavam convênio obrigatório entre a Defensoria Pública e a OAB. Na ADI 4163, também julgada em 2012. Na esteira dessas decisões e outras do Supremo Tribunal Federal, se formou uma jurisprudência no STJ francamente favorável à autonomia da Defensoria Pública e sua desvinculação à OAB. Veja-se o acórdão relatado pelo ministro Francisco Falcão, que estatui: não há obrigatoriedade de inscrição do defensor público, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Portanto, dispensou a inscrição da Defensoria Pública nos quadros da OAB, recurso especial número 1.652.953, julgado em 2018, e outras decisões do STJ e dos tribunais federais de segunda região poderiam ser citados aqui, todos corroborando a autonomia funcional, financeira da Defensoria Pública em relação à União, aos estados e à Ordem dos Advogados do Brasil. No contexto destes autos, foram produzidos diversos pareceres, todos caminhando na mesmíssima direção. A AGU considerou os dispositivos constitucionais, a Procuradoria-Geral da República também o fez, assim como o Senado e a Câmara Federal. A ANADEP trouxe à colação um parecer do professor André Ramos Tavares, que conclui: a capacidade postulatória autônoma e imediata do defensor público decorre da caracterização constitucional dessa instituição republicana em seu artigo 134, de sorte que não é cabível vislumbrar qualquer hipótese de vinculação a outro órgão, de modo que se afigura plenamente constitucional a defesa das pessoas jurídicas carentes pela Defensoria Pública e a sua capacidade postulatória decorrente de nomeação e posse em concurso público. Daí porque se postula a improcedência do pedido.